eu acho que eu me defino como uma professora que começou a trabalhar assim que terminou a sua formação acadêmica, que eu estudei no SEDE Sapiense, que era da Universidade Católica, mas funcionava lá na Monte Alegre, existia no meu tempo. Depois, hoje só existe lá a matemática, etc. Mudou muita coisa, não é? Mas, então, eu trabalhei desde que terminei a faculdade e já no ano seguinte eu comecei a trabalhar no colégio, primeiro no colégio onde eu mesma tinha estudado, que era ali ao lado da Marquês de Paranaguá, que hoje é um parque, né? Hoje é o parque da cidade ali, naquele colégio das Vassouras, que chamava das Cônigas de Santo Agostinho, não é? E depois os percursos seguintes que eu fui levando e que justificaram o professor, meu examinador nessa altura, tinha dito seca, neca, seca e mineca, que eu achei muita graça, eles foram responsáveis por uma série de conjunções felizes, eu acho, que me fizeram mudar de lugar, mudar de país 2 vezes, 3 vezes, etc. E hoje está aqui na PUC, revendo meus amigos. E eu gostaria de enfatizar que eu comecei como professora de português, né? Que eu depois também fiz concurso para o Estado e eu trabalhei lá no colégio 4 anos. E já nesse colégio eu tive a chance de fazer uma coisa muito boa, que o governo tinha instituído umas classes experimentais no sentido de fazer uma renovação no ensino que se fazia necessária, etc. e tal. E o nosso colégio lá, das Cônigas de Santo Agostinho, Santa Cruz, eram alguns colégios que estavam fazendo essa experiência. E eu trabalhei nessa experiência porque a diretora da escola dizia que a gente fazia experiência é melhor fazer com gente nova, que está aberto para tudo que... Mas é verdade, é mais fácil de você entusiasmar um jovem do que às vezes uma pessoa que tem 40 anos de ensino, não é? Então, essa experiência foi muito interessante. Nós fomos orientadas pelo professor doutor, padre Fort, que veio de Paris e fez um curso conosco, né? Passávamos as férias inteiras fazendo, né? E ele nos deu uma série de orientações pedagógicas, etc. Foi uma experiência muito bonita essa. Então eu fiz o ginásio, porque eu fiz da 1ª à 4ª série, com o mesmo grupo de alunos, não é? E ensinando português e latim, porque naquele tempo, dessa experiência, ainda tinha o latim. Bom, então eu fui também para a Europa para visitar escolas lá, para ver essa mesma orientação montessoriana que ele seguia, e foi uma experiência muito bonita. Eu achei que depois eu reaproveitei no trabalho que eu fiz aqui na PUC, na criação da disciplina, né, de comunicação e expressão no básico. Eu posso dizer que as minhas movimentações, elas têm a ver com as linhas de pesquisa que eu fui justamente abraçando, não é? Então, quando eu voltei da minha primeira temporada em Londres, que eu passei 2 anos, eu estava começando a trabalhar no trabalho do Eça de Queiroz, que vai ser uma constante na minha vida. E eu estava trabalhando sobre o Eça, Ramalho Ortigão e Oliveira Martins.
pensando como eles viam a Inglaterra vitoriana, que eu estava vivendo na Inglaterra. Então, no fim, eu estava reunindo elementos, apenas fazendo um corte, segundo a orientação do meu orientador aqui, só sobre o Essa, né? Então, eu estava estudando como é que eles viram a Inglaterra do seu tempo, etc., como é que eles escreveram sobre ela, não é? E então, eu acho que a questão da filologia e da literatura sempre tiveram comigo. Por quê? Eu estudei no SEDES, como eu disse, e que nesse tempo o SEDES tinha ainda professores como o professor Spina, que era grande filólogo, e o professor Soares Amora, que também teve uma importância muito grande no panorama cultural de São Paulo, da televisão depois e tudo lá, etc. E eles foram meus professores, eles eram professores na PUC do SEDES Sapienza. E, então, eles vão me acompanhar também durante toda a minha vida. Eu devo uma gratidão muito grande a eles por causa disso, não é? Então, quando eu voltei da Europa, eu trabalhei nesses 4 anos com os alunos, eu fiz o ginásio, como eu dizia, com aquele mesmo grupo, e foi uma coisa muito interessante para mim, porque eu aprendi muito sobre educação, sabe? Eu aprendi muito como respeitar o grupo, como dar independência a eles, e foi realmente uma experiência notável para mim e para eles também, porque há pouco tempo, há 2 anos atrás, elas fizeram uma reuniãozinha, depois de tantos anos, né? E me chamaram, me convidaram, tudo, porque eu era chamada professora principal, a que coordenava os outros professores, né? E foi muito bonito o testemunho delas, né? Assim, de lembrar das coisas boas, lembrar de coisas que não eram muito boas, etc. Foi uma coisa interessante. E foi essa experiência de grupo que eu pude trazer para a PUC quando eu vim, em 73. Foi em 1973, eu voltei da Europa, eu estava pensando no doutoramento, estava afunilando as coisas para eu fazer depois, porque eu tinha feito um estágio com o professor Soares Amora no Instituto de Estudos Portugueses, que hoje é Centro de Estudos Portugueses da USP, mas que funcionava numa rua que nem existe mais, a Frederico Steiner, aqui perto do Largo do Arouche, né? Então, de manhã eu dava aula no colégio e de tarde eu ia trabalhar lá, e foi a primeira experiência de uma participação numa edição. Eu resolvi e apresentei de novo concluir meu doutoramento e fui para a Europa, né? E aí lá eu resolvi trabalhar bastante, e em 70 eu consegui, nesse tempo que eu fui para a Europa, eu consegui fazer a defesa da tese, que teve um nome assim, as Crônicas de Londres e as Crônicas de Londres e as Cartas de Inglaterra, uma visão crítica da Inglaterra vitoriana, né? Então, eu comecei a trabalhar então com um tipo de texto que eu consegui trabalhar muitos anos, até quase hoje, até hoje posso dizer. Então, eu recolhi todas as cartas da Inglaterra, que eram publicadas como um volume separado, e as Crônicas de Londres também. Fui ao Porto para buscar direito dos jornais, etc. e tal. E aí então publiquei a tese.
muitos anos depois de defendida, né? Então, esse foi um segundo percurso, mas o percurso que antecedeu imediatamente a minha entrada na PUC, que eu já estava ainda em alto mar, eu vim de navio, porque eu tinha morado 3 anos lá, então eu me interessei muito pela aquilo que eu vou desenvolver um pouquinho quando falar sobre a experiência na PUC. Daí eu vim para a PUC para trabalhar no pós-graduação com a Madre Olívia, que era de língua portuguesa, e então trabalhei eu me lembro da disciplina Usos da Linguagem, né? Porque eu estava sempre defendendo a história que jornalismo também é literatura. E o jornalismo pode ser literário também, né? E fiquei sempre nos trabalhos do século XIX.